Lá em casa, meus pais eram tipo o casal 20, né? Que todo mundo gostava, meu pai era músico. Então eu cresci num lar muito tranquilo, com os casais viviam lá em casa, era churrasco, era música. E tinha uma viagem que era moda em João Pessoa, que era a viagem pra Disney. Faltando um mês pra viagem, a dona da agência de turismo liga pra manhã: Vitor não vai viajar. Por quê? Porque, olha, Antônio, Garotinho, nós chamamos Garotinho, meu pai, Antônio. Ele pagou as parcelas da viagem, mas algumas, tantas outras ficou em aberto aqui. Aí mãe achou aquilo muito estranho, e quando confrontou o pai, foi desse modo que ela descobriu que meu pai estava tentando manter outra casa. Foi desse modo que a minha mãe descobriu a traição do meu pai, foi desse modo que a família descobriu tudo que estava acontecendo. Então aquela família que era, aparentemente, vivia uma vida tranquila e segura, estava diante de uma situação muito difícil, né? Assim, literalmente pra gente, a casa caiu, ruiu, né? Meu pai naturalmente saiu de casa e eu fiquei com mãe em casa. E mãe, que era a pessoa mais extrovertida da face da terra, caiu numa profunda depressão. E eu me peguei ali sem reserva emocional nenhuma, e aí eu comecei a matar a aula, né? E comecei a beber. E aí um mês depois que as minhas colegas de sala começaram a perceber que eu tava matando aula, me chamaram para um grupo de oração chamado São Francisco de Assis, que acontecia ali no Santuário da Imaculada Conceição. E na primeira sexta-feira, no primeiro sábado que eu fui, ou sexta-feira à noite, eu tive uma experiência pessoal com Nosso Senhor. Ninguém falou pra mim, eu vivi essa experiência. E a partir daí comecei a tentar a restauração da minha casa. E me lembro que um dia minha mãe tava muito mal, numa crise de depressão muito grande, e eu chamei o coordenador do Ministério de Intercessão à época pra rezar por ela. E ele rezando por ela, virou-se pra mim, eu tava à distância, e ele disse assim: Deus tá me dando uma palavra, Isaías 43. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar os rios, as águas não te submergirão. Se tiveres de atravessar o fogo, a chama não te consumirá. E aí continuou. Ele disse: essa palavra não é pra sua mãe. Tava rezando por ela. Essa palavra é pra você. O discernimento que Deus tá me dando é que Ele vai restaurar a tua casa por meio da tua vida. E aí, segundo, eu acreditei naquilo ali com toda a força do meu coração. Era o meu sonho. Era ver o meu pai de volta pra casa e a minha família restaurada. E eu comecei a pedir a Deus essa graça. Meu pai volta pra João Pessoa, marca um encontro comigo, uma Kombi, ali na rua do TRE. Eu chego, me lembro como se fosse agora também. Ele não consegue me olhar nos olhos. A vergonha, também a vergonha que ele tava sentindo. Não foi apenas a traição. Tinha um passivo muito grande. Nossa casa é vendida, né? Um agiota colocou um cartucho de bala na minha mão um dia lá, com os capangas, foram lá em casa, com eu e mãe só, seu pai não vale isso aqui. Foi esse tipo de situação que a gente viu. E aí eu encontro com ele numa Kombi. A Kombi, pra quem já andou de Kombi, é aquele sofazinho na frente, não tem, né? E quando ele abre a porta pra eu entrar, ele tá envergonhado, olhando pro volante, não consegue me olhar, e eu pulo e dou um abraço nele, né? Ali começamos a chorar, e ele não consegue falar, meu pai era bem fechado. E eu disse assim: pai, você é o homem que eu mais admiro na vida. É também o homem que mais me magoou na vida. Mas você é meu pai. E eu tô aqui pra dizer que eu te perdoo. E quero muito que a minha mãe, que manhã, te perdoe também. E quero muito que um dia você volte pra casa sem dever nada. A minha mãe também começa a frequentar um grupo de oração, que ela começa a frequentar esse grupo, começa a querer perdoar pai. Isso leva tempo, isso não foi do dia pra noite. Passam-se anos. Ela perdoou meu pai. Quando eu tô com 23 anos, meu pai volta pra casa. 11 anos depois, a promessa de Deus se cumpriu. Volta pra casa e se converte um católico de verdade. De missa diária, discreto.